Tinha travado. Tá, vai de novo, vai. Toca a ficha. Tá, não... Tinha travado, O que aconteceu? Eu tinha cortado a gravação. Agora tá gravando. Tá, eu não sei onde que o pai cortou, o que ele fez. Não, foi só essa última frase que tu pegou. Basicamente, eu não sei como... basicamente, o que eu tava falando aqui é muito complicado a gente querer dizer que ele é o nosso Senhor se a gente não faz metade do esforço que a gente faz para outras coisas com ele, ou a gente não vê a gente fazendo coisas que outras pessoas fazem pros senhores delas, sabe? Como o pai falou, um cara que coleciona moeda faz mais esforço para colecionar moeda do que nós fazemos para Deus. Isso é complicado. Mas é óbvio que só decorar não é o suficiente. Eu anotei aqui o Tiago 1:22, que fala: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. O salmista não fala que ele guarda a palavra sobre o coração, então não é um amuleto. Ele não sabe de cor para usar como amuleto ou como jargão ou para reforçar o ponto dele quando ele tem uma opinião, mas sim que ele coloca no coração. Guardei em meu coração, dentro do meu coração, para enraizar no coração dele, sabe? Para se tornar não só uma coisa decorada, mas sim se tornar o prazer dele. Quando a gente guarda um negócio no nosso coração, quando a gente fala que a gente guardou alguém no nosso coração, que essa pessoa tem um espaço no nosso coração, se torna prazeroso a gente estar com essa pessoa, fazer coisas para essa pessoa. E é isso que ele quer dizer também. A gente vai decorar porque a gente, talvez até para demonstrar que está no nosso coração. Se a gente coloca a palavra de Deus no nosso coração, como que a gente vai ter preguiça de decorar ela, sabe? É isso que eu estava falando antes. As duas coisas se complementam. Tu ter preguiça de decorar o Salmo 119 quer dizer que talvez tu não goste tanto dele assim. Mas vai pro Sermão do Monte. Talvez tu não goste dele porque ele tá no Antigo Testamento, talvez tu não goste de Salmos, talvez tu fique triste porque ele não rima tanto quanto rimaria se a gente soubesse a versão original. Mas vai pro Sermão do Monte, é a pregação de Cristo, cara. É a pregação de Jesus Cristo. Sabe o que é isso? Sabe o quão grande é tu decorar o sermão de Cristo? Sabe, tem várias pregações de Paulo na Bíblia, tem várias pregações de profetas, de apóstolos, de um monte de coisa, mas o Sermão do Monte é a pregação de Cristo, não tem nada que seja mais perfeito do que isso. O próprio Deus veio e fez uma pregação pra gente. Como é que a gente tem preguiça de decorar isso? Como é que a gente diz que ama a Deus se a gente tem preguiça de decorar a pregação que ele fez, sabe? É tão incrível aquela pregação. Quem está acompanhando a gente nas terças-feiras, ou se tu conhece o Zé Bruno da Casa da Rocha, ele está falando sobre o Sermão do Monte também em vídeos na internet. Vários pastores aí falam sobre o Sermão do Monte. É incrível o negócio, é de outro mundo. A oração que ele fez é uma ótima estrutura para as nossas orações. A vida, ele dá exemplos de como ser um cristão perfeito. Ele fala sobre moral, ele fala sobre atitude, fala sobre pensamentos, fala sobre pecado, fala sobre redenção. É extremamente completo. São 3 capítulos de Mateus, né? São 3 capítulos inteiros de Mateus. Parece muita coisa, mas não é, cara. Tem gente que decorou 150 salmos. Só o Salmo 119 provavelmente já é maior que os 3 capítulos de Mateus, que é a pregação de Jesus. Então, se o judeu conseguia com 15 anos ter os 150 salmos decorados, cara, tenta decorar o Sermão do Monte. Eu vou tentar também, vamos fazer esse desafio. Vamos tentar decorar o Sermão do Monte. Não só para ser ouvintes da palavra, mas para a gente mostrar para nós mesmos que a gente ama essa palavra a ponto de buscar aprender mais dela, buscar a fundo ela e dedicar nosso tempo a ela. Assim a gente vai começar a amar mais ela e sentir prazer nessa palavra, sabe? Não vai ser só um amuleto, mas vai se tornar uma coisa que nos edifica, uma semente que está enraizada na nossa alma, no nosso espírito. Eu anotei alguns versículos do próprio Salmo 119 para embasar isso que eu falei de quando tu guarda um negócio no teu coração, tua intenção é ter prazer nessa coisa, sabe? Por quê? Porque que eu falei isso? Porque a gente acredita que quando tu decora, tu desprende tempo para isso, tu começa a botar em prática, a tua intenção é gostar de alguma coisa. Se tu se dedica numa coisa porque tu gosta dela, ou quando tu quer gostar de algum negócio que tu não gosta muito, tu começa a tentar aprender mais sobre ela. Então eu vejo o salmista no Salmo 111 dizendo que guardou a palavra no coração, e aí no 3 versículos depois, no 14, ele diz:
mais me alegro no caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Ou seja, ele tem mais prazer na palavra do que em dinheiro, do que em riquezas, todas as riquezas. Mais 2 versículos para frente, no 16, ele diz: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Não me esquecerei já indica que ele decorou. Então já voltamos para esse ponto. Só que terei prazer nos teus decretos, ou seja, ele vai ter prazer, ou seja, ele buscou a ponto de que tá no coração dele. É uma coisa que dá prazer para ele, faz ele se sentir renovado, talvez, talvez o hobby dele seja estudar a palavra, refletir sobre a palavra. A gente tem muito esse negócio de que refletir sobre a palavra, sentar na frente da Bíblia, ler ela e estudar, e às vezes, se a gente tivesse ela na nossa mente, no nosso coração, a gente pudesse ajoelhar nosso joelho no chão, orar para Deus, e a palavra ia estar sendo refletida na nossa mente. Enquanto a gente ora, a palavra de Deus ia vir na nossa mente, ia nos guiar nas nossas orações. O Espírito Santo ia ter mais formas de trabalhar na nossa mente, porque nós teríamos mais conhecimento da palavra dele, da vontade de Deus. A gente precisa dar espaço para Deus trabalhar. Como eu falei antes, o salmista que no versículo 10 pediu ajuda para Deus é o mesmo que diz no 11 que guardou a palavra. Ou seja, mesmo pedindo ajuda, ele se dedicou, ele desprendeu o trabalho, ele fez o esforço dele não para habilitar o Espírito Santo, não acredito nisso, mas porque para mostrar que Cristo era o Senhor dele, que Deus era o Senhor dele, né? Porque se Deus não for o nosso Senhor, ele não... Todas as promessas, elas têm um toquezinho antes, sabe? E aqui eu vejo outra dessa. Porque no versículo 3 ele fala, puxando o versículo 2 e 3, né? Bem-aventurados os que guardam os teus testemunhos e buscam de todo o coração. No versículo 3 eles falam: e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Uma pessoa que não pratica iniquidade é uma pessoa que não peca, né? Daí a gente vê aqui no 11 ele falando: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele tá novamente dizendo eu recebo uma promessa. Qual é a promessa? Felizes são os que guardam seus testemunhos e não praticam iniquidade. Ele está dizendo: eu não pratico iniquidade, eu vou ser feliz. Ele não está dizendo assim: Senhor, eu estou guardando os teus mandamentos, agora quando que eu vou ser feliz? Não, ele está dizendo assim: eu guardo, eu sei que eu vou ser feliz, eu confio no Senhor. É a mesma coisa que eu falei na semana passada, quando ele pede para Deus, quando ele afirma para Deus que ele está buscando de todo o coração. Ele fez um versículo no 2, ele fala que é feliz quem busca de todo o coração, e no 10 ele diz: eu busco de todo o coração. Depois ele fala: os que não pecam, e ele diz: eu não peco. Ele não está cobrando Deus, ele não está perguntando para Deus quando que ele vai ser feliz, ele tá afirmando: Deus, eu estou te buscando de todo o meu coração e eu não estou pecando. Eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Eu confio em ti, sabe? Ele tá dizendo que ele confia em Deus, ele tá reclamando aquilo, reclamando de reivindicando aquilo que foi prometido, que é a felicidade para aqueles que fazem essas coisas. Ele tá... Outra coisa importante que eu anotei aqui é o tempo verbal do que ele fala, sabe? Ou guardo tua palavra, ou escondi tua palavra, tipo, é no passado ou no presente, nunca é no futuro. Ele não está fazendo um propósito com Deus dizendo que eu vou guardar todos os teus mandamentos porque eu vou ser feliz se eu fizer isso. Não, ele está dizendo assim: eu guardo, essa é uma decisão que já foi feita e já está sendo praticada. Eu só estou falando isso porque eu já estou praticando isso. Ele não está perguntando o que as pessoas pensam, ele não se importa com o que as pessoas pensam. Se as outras pessoas não vão fazer isso não interessa aqui. O que ele está dizendo é assim: eu guardei tua palavra no meu coração, eu guardei já, eu já fiz isso. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a tomar para nós, assim, começar a fazer, sabe? Parar de prometer, de fazer promessas para Deus. Deus não vive de promessas, ele vive de atitudes, ele busca atitudes, ele busca um relacionamento. Então a gente precisa se relacionar com ele. E aqui ele fala que guarda a palavra. Eu já guardei. E ele reivindica uma coisa que ele já tinha falado 8 versículos atrás. A gente sempre vai ver esses paralelos. De 8 em 8,
geralmente ele fala um negócio que faz referência a alguma coisa que ele falou 8 antes, ou 16 antes, nos múltiplos de 8, né? Como vai de 8 em 8, é como se tipo, fosse o 1, o versículo 1 da parte 1, o versículo 1 da parte 2, e eles sempre estão correlatos entre si, e assim como estão correlatos entre os 8, entre o grupinho de 8 dele, né? Por isso que eu citei o 14 e o 16 quando eu falei da felicidade, de sentir prazer, porque estão no mesmo grupo de 8 aqui dele, que eu achei muito interessante isso, né? A gente vê como essa poesia conversa com ela mesma, como essa poesia ela tem o intuito de engrandecer a palavra de Deus, não por adorar ela, mas sim por entender que ela é a vontade de Deus e por isso exaltar ela. E também pela forma como ela fala do relacionamento com a palavra, do relacionamento com Deus, buscando a palavra para buscar a Deus, né? Não buscando a palavra por buscar a palavra, não decorando a palavra por decorar, mas decorando, entendendo que a gente vai estar mais próximo de Deus quando a gente buscar um relacionamento com Ele. Quando a gente conhece o que a nossa mãe gosta, a gente consegue dar um presente muito melhor para ela, sabe? A gente consegue agradar ela muito mais fácil. Daí a gente volta para aquele negócio lá de que o pecado, pra gente o mal moral é ofender a Deus. E o único jeito de não ofender a Deus é sabendo como não ofender. E aqui tá a vontade dele expressa, aquilo que ele quer. Se é isso aqui que ele quer, ofender ele é só não fazer isso aqui. Sabe? Se tu quer ofender Deus, é só não fazer o que está escrito aqui. Se tu não quiser ofender, tu começa a estudar, começa a buscar, começa a decorar também, e aí eu tenho certeza que as coisas vão começar a vir na tua cabeça, sabe? Quando tu for ofender alguém, vai vir na tua cabeça talvez o pai falando que o não matarás envolve tu chamar um cara de otário, tu já tá matando ele, sabe? Isso aconteceu essa semana comigo, assim, num momento de raiva, pensar que a pessoa é... Nossa, que pessoa... sabe? Babaca, sabe? E quando eu pensei isso, eu disse... Gente, eu acabei de matar uma pessoa. É muito bom fazer esses estudos porque a gente começa a ver a intenção que tem por trás desses mandamentos, sabe? E a gente começa a ver a vontade de Deus por trás dos mandamentos. E é justamente isso que o salmista fala, guardar no nosso coração pra gente entender, pra gente ter um relacionamento, pra gente entender o que a pessoa quer dizer com isso. A gente busca um relacionamento com pessoas tão tolas e que fazem tão mal pra gente, mas com Deus a gente tá sempre fugindo de um relacionamento. Não tem nenhum comentário? Não, que no fim deu aquele problema. Tá, mas... Não, o pessoal tá entrando, Então tá. Não me deixe falando sozinho, gente. Fala comigo aí, por favor. Deixa eu ver. É que eu tava tentando fazer o estudo no cronograminha que eu fiz de assunto, mas é que eu me empolgo e vou falando coisa que tá lá na frente. Daí agora eu não sei o que eu já falei e o que eu não falei. Eu li só o 14 e o 16, né? Eu anotei o 20 aqui também, que fala sobre ter prazer na palavra de Deus. O 20 é muito bom, mesmo não estando nos 8 junto com o 16, ele tá no próximo grupinho de 8. Ele fala um negócio muito pesado. Ele fala assim: consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Isso demonstra um prazer na palavra de Deus tão tremendo, cara. Olha só, a minha alma está sendo consumida. Consumida é ser... Sugada. Ser sugada, ser... Está sendo terminada, está sendo corrompida, não é... Consumida como tu consome comida, sabe? Tu consome alguma coisa, como tu consome um negócio que tu compra. A alma dele está sendo devorada pela vontade dos juízos de Deus, né? Pelos desejos incessantes dos juízos de Deus. Quando a gente começa a ter a vontade de Deus no nosso coração, enraizada no nosso coração, a gente começa a buscar cumprir essa vontade. A gente começa a ser consumido por ver o juízo dele se estabelecendo nas nossas vidas e na vida das pessoas à nossa volta. A gente começa a falar da palavra dele sem medo. Isso o salmista vai falar mais pra frente também, a gente vai estudar sobre isso. A gente começa a não ter vergonha. Eu acho que é no 14 que ele vai falar isso, né? Não, é no 13. Daqui 2 semanas a gente vai falar sobre isso, sobre não ter vergonha de anunciar o evangelho, ou a palavra de Deus.
Ahn, isso aqui eu já falei, que é sobre a pessoalidade ali de dizer que ele não guarda, não vai guardar, mas sim que ele já guardou a palavra de Deus no coração. É uma reivindicação de um negócio que ele falou lá no começo. Os paralelos aqui eu citei também, o não praticam a iniquidade e tal. E aqui uma coisa interessante que eu anotei, né? Mais uma conclusão minha sobre esse negócio de reivindicar uma coisa que ele já tinha dito antes, que é ousado, mas é por fé. Ele não está clamando por promessas vazias ou cobrando Deus por algo. Ele se sente seguro em afirmar que ele vai ser feliz por estar fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. É uma segurança, é uma confiança em Deus que é muito, muito gostosa de a gente ler, né? A gente querer ter um relacionamento parecido. Ele reconhece que ele tem que fazer um esforço, que vem um esforço da parte dele, mas que mesmo ele fazendo esse esforço, ele é dependente de Deus, como ele reconheceu no versículo anterior, pedindo para Deus manter ele no caminho. E como ele sente prazer nisso, né? Como esse momento que ele dedicou para decorar a palavra de Deus fez ele amar ela de verdade, a ponto de que ele escreveu uma poesia com 176 versos, que hoje a gente chama de Salmo 119. Ele escreveu uma poesia de 176 versos de declarações de amor à palavra de Deus, né? A vontade de Deus. Porque aqui ele usa várias maneiras de falar a palavra de Deus. Ele fala a palavra, ele fala os testemunhos, fala os caminhos. Deixa eu ver o que mais que ele fala. Preceitos, mandamentos. Ele fala de várias maneiras a vontade de Deus, né? O que ele quer expressar em todas nessas coisas é a palavra de Deus. Que ele tem prazer na palavra de Deus, que ele deseja incessantemente a palavra de Deus e a vontade de Deus. Ele enaltece, né? Ele enaltece, nesses 176 versículos, ele enaltece em 174. Só tem 2 que não fazem. É só, se eu não me engano, o 132 e o 122. Olha para mim aí o que está no 122 e 132. São os únicos 2 que não enaltecem. Ser fiador do teu servo para o bem, não permitas que os soberbos me oprimam. Não fala da palavra. Mas já fala de relacionamento com Deus também, né? Isso. E o 132 e 122. 132 agora. Volta-te para mim e tem compaixão, como costumas fazer aos que amam o teu nome. Mesmo os 2 que não falam da palavra falam de relacionamento direto com Deus, né? Então, o que isso mostra? São 174 versículos que enaltecem a palavra de Deus e mais 2 que falam também de um relacionamento, assim como a maioria dos anteriores, dos 176, 174. Mas são poesias de amor à palavra de Deus por entender que ela é a vontade de Deus expressa, não por ser um livro, não por ser um hobby dele ler, não porque é gostoso e prazeroso para ele ler, porque a palavra confronta. O que ele tem prazer é na vontade de Deus. Amém. Então, entender que a palavra de Deus está ali, que isso aqui é a palavra de Deus, que faz ele amar tanto ela, a ponto de escrever 176 versículos, 176 versos, dos quais só 2 não engrandecem a vontade de Deus, mas mesmo assim engrandecem um relacionamento com Ele. A tua mãe colocou assim, deveríamos fazer nossos filhos terem prazer em fazer a vontade de Deus, dentro do que eles gostam de fazer, mas fazemos errado, pois obrigamos eles a fazer as coisas que não os agradam. Que às vezes a gente, como foi falado no início, né? No início da live foi falado a respeito disso, que nós, muitas vezes, ao invés de nós incentivarmos os nossos filhos de uma forma que eles gostem, nós forçamos eles a fazer alguma coisa que é contra a vontade deles, ou seja, ao invés de nós fazer eles conhecer a palavra de Deus, nós estamos afastando eles de Deus, né? Eu sempre coloco um exemplo que eu tive, de que eu vi uma pessoa uma vez dizer assim: o Deus do meu pai eu não quero, porque o Deus do meu pai ele afastou o meu pai de mim. Então muitas vezes nós
No momento que nós amamos a Deus de verdade, colocamos Deus, o que está escrito na palavra, nós amamos a palavra de Deus, nós jamais abandonaríamos as pessoas que estão na nossa volta. Ao contrário, nós faríamos tudo, que a palavra de Deus diz para nós: honra o teu próximo, que nós temos que dar honra. Ontem nós lemos isso lá no culto, né? Que nós devemos amar a pessoa de tal forma a ponto de dar a honra para ele, de dar... lá no versículo 35 de Atos 20, diz para nós que muito mais bem-aventurado aquele que dá do que o que recebe. Ou seja, no momento que nós amamos a palavra de Deus, nós amamos a Deus verdadeiramente, nós abrimos mãos do nosso querer e fizemos pelo nosso próximo e principalmente as coisas de Deus, né? Uma coisa que é interessante, já que o pai citou a palavra de ontem, o presbítero Clayton falou sobre a gente ter muitas vezes domesticado o nosso pecado, né? Dado maneiras, dado o nosso jeitinho para ele parecer um pecado que pode ser feito, né? A gente dribla a vontade de Deus para tentar chegar no nosso pecado sem ofender a nossa consciência, na verdade, né? Não sem ofender a Deus. Mas quando a gente coloca a palavra no nosso coração, né? Isso aqui é um caminho para fugir daquilo que o Clayton falou ontem que a gente tem feito. Guardar a palavra no nosso coração a ponto de que a nossa consciência vai estar atrelada à consciência de Deus. A nossa vontade vai ser fazer a vontade de Deus, Amém. Conhecer a vontade de Deus. Quando a gente coloca a palavra no nosso coração, elas se tornam normas nas nossas vidas. A gente não vai fazer aquilo que não agrada a Deus porque está no nosso coração não fazer. O nosso coração vai estar alinhado com o coração dele, sabe? Isso que é o maravilhoso aqui. A gente entender que ofender o nosso irmão é um pecado. Mesmo que tu ofenda ele com palavras bonitas ou com indiretas mais leves, tu tá matando ele quando tua intenção é denegrir a imagem dele, né? Ou destruir a imagem dele em algum sentido. Tornar ele menos creditado, tirar a credibilidade dele, ou algo assim. Quando tu tá tentando, como é que fala, dar uma rasteira, tu derrubar alguém, tu tá ofendendo a Deus. Mesmo que a pessoa pareça ofender a Deus ou queira te ofender, derrubar alguém é ofender a Deus. A gente não pode driblar isso, sabe? Tu ser negligente com a palavra de Deus, mesmo tu dizendo assim, eu tenho a Bíblia, eu não preciso decorar, eu posso ler, tu tá fugindo de uma responsabilidade que tu tem de mostrar amor a Deus, de gastar teu tempo com Ele, de mostrar que tu se importa a Ele tanto quanto tu se importa com aquele teu filme favorito, que tu sabe todas as falas de cor. É disso que a gente fala, sabe? É de que tem gente, tipo, hoje eu não sei se isso é tão comum, aqui em casa já aconteceu, mas hoje não acontece mais. Aconteceu há 7, 8 anos atrás. Tipo, tinha horário de novela que a mãe tinha que estar na frente da TV esse horário, porque ela gostava de assistir. Então ela estava todos os dias, de segunda a sexta, segunda a sábado, não sei como é que era, que ela estava ali na frente da TV porque ela queria assistir. Eu fui assim com série, os livros que eu leio, eu comprava na pré-venda, no dia que o livro lançava, não deixava nem eles enviar para minha casa, eu ia lá na livraria e esperava o livro chegar no dia que ia lançar, para eu já pegar ele e já sair lendo no caminho de volta para casa, entendeu? Por que a gente não tem essa paixão com Deus, sabe? Por que a gente não tem esse amor de ficar na expectativa, de ficar aguardando ansiosamente as coisas de Deus? A gente sempre deixa elas de lado, sempre tem uma desculpa para ser negligente. Esse é o pior. Acho que semana passada a gente falou sobre negligência. A gente tem sido muito negligente. Acho que foi na live de jovens, na verdade, que a gente falou de negligência. A gente tem negligenciado tanto a palavra de Deus, sabe? A gente não tem guardado ela no nosso coração. Nem só no sentido de decorar. Que só decorar já é um negócio ruim, como eu estava falando. Tu não pode ter a palavra como amuleto. Mas nem isso a gente está fazendo. Nem isso a gente está gastando nosso tempo para fazer. Agora, se tu vai me dizer que tu, que não tem nada decorado da Bíblia na tua cabeça, fica afirmando que tu não decora porque tu fica estudando e daí tu não vai ficar lendo, relendo para decorar, mas tu sempre gasta tempo estudando, cara, se tu estivesse estudando, tu ia saber, sabe? Tu ia decorar. Se tu estivesse estudando a palavra que nem eu tô fazendo agora, não tô decorando tudo ainda, mas pretendo, sabe? Como eu falei, a gente começou ano passado, eu e a Cássia, a gente teve uma mudança de vida muito forte do ano passado pra cá, e a gente tem mudado muitos nossos conceitos sobre muitas coisas,
Eu acho que se não fosse o estudo dessa semana, talvez eu nem pensasse desse jeito de querer decorar as coisas. Mas me veio uma vontade hoje e durante essa semana que eu estudei, de decorar de fato, de dedicar meu tempo, que não tem problema decorar, porque a gente fica pensando assim, pô, pra que eu vou decorar o Salmo 119 se o 118 eu nem sei direito como é que é? Mas, cara, decora o Salmo 119 porque ele é uma declaração de amor à palavra de Deus, sabe? Uma declaração de amor ao relacionamento a Deus, é um relacionamento com Deus. O Salmo 119 é uma oração, dá pra te conhecer o salmista no Salmo 119, tanto quanto daria pra uma pessoa te conhecer ouvindo todas as tuas orações, sabe? Porque aqui ele está falando com Deus. Ele fala em primeira pessoa. Ele fala o Senhor algumas vezes, mas ele também fala, tu ordenaste. Então ele está falando com um amigo dele. Ele está falando com alguém que ele tem um relacionamento. Então a gente consegue ver aqui como que funciona o relacionamento dele com Deus. O Cleito falou mais cedo, ele disse que o problema não é o Harry Potter, o problema não é o videogame, o problema é a forma qual nós estamos dando valor para as coisas. Que aí cai em idolatria. É justamente isso que eu tava falando. Assim, não necessariamente que tu esteja idolatrando o teu filme favorito por saber as falas dele de cor. O filme tem 2 horas. Tu assiste ele 5 vezes, tu já decorou a metade das falas, as mais impactantes, tu já decorou tudo. Porque fica na cabeça. O que eu tô falando é o seguinte, por que tu desprende mais tempo pra ver eles do que fazer isso aqui, sabe? Não é uma questão de tu não poder fazer isso com um filme, mas quando começa a tu ver que tu se dedica mais para decorar as falas de um filme, para ir atrás da história do cara que dirigiu o filme, do cara que roteirizou o filme, do livro que os caras basearam o filme, quando tu começa a ver que tu desprende tanto tempo para fazer essas coisas e não desprende tempo para a palavra de Deus, talvez Deus não seja teu Senhor. É só isso que eu tô querendo dizer, né? Eu não tô dizendo que tu tá sendo idólatra nem nada, embora a gente muitas vezes está sendo sim. Não tô aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: às vezes a gente acha que a gente tem a palavra de Deus como nosso guia, às vezes a gente acha que Deus é o nosso Senhor, mas a gente pode usar essas coisas que a gente faz, não parar de fazer elas, mas usar elas como termômetro. Se eu tô gastando mais tempo com Harry Potter do que com a Bíblia, a vontade de Deus não é soberana na minha vida. Harry Potter é soberano na minha vida. Talvez tenha até coisas que eu faça mais que Harry Potter. Eu tô usando Harry Potter como métrica aqui porque eu era muito fã, sabe? Eu tenho 3, 4 camisetas de Harry Potter, eu tenho quadros de Harry Potter, eu tenho todos os livros de Harry Potter, eu tenho... O primeiro eu tenho em português, tenho em inglês, eu tenho coisas na internet de Harry Potter. São coisas que eu dediquei muito tempo na minha adolescência, sabe? Eu dediquei muito tempo na minha adolescência. E se eu tivesse dedicado metade desse tempo que eu dediquei para Harry Potter na palavra de Deus, talvez eu não tivesse passado por metade das coisas que eu passei em relação à depressão e ansiedade, sabe? Eu ia ter confiado mais em Deus, eu ia ter amado mais a Deus, ter um relacionamento com uma pessoa que eu sei que não ia me deixar na mão. O pastor Alberto colocou aqui, mais que um relacionamento, nós temos que ter intimidade com Deus. Nós temos que ter uma intimidade, e eu fui dar uma pesquisada aqui agora enquanto tu falou, a Bíblia, elas são 240 horas de leitura. 240 horas de leitura, ou seja, às vezes a gente vê 240 horas são 10 dias. 10 dias inteiros, né? 10 dias inteiros durante um ano. Aí ele coloca aqui, são 20 dias de 12 horas, são 30 dias de 8 horas diárias. Mas tá, eu quero ler 1 hora por dia. 1 hora por dia são 240 dias. Não dá um ano. Não dá um ano, tô lendo 1 hora por dia. E a gente vê um jornal é 1 hora. A gente vê... uma pregação é 1 hora. Uma pregação é 1 hora. Cara, e aí as pessoas hoje não podem dizer assim, mas eu não sei ler. Cara, nós temos aplicativos no se tu não quer ler, tu pode colocar o fone de ouvido e colocar a Bíblia a ler para ti. Tu pode ouvir a Bíblia 1 hora por dia em 240 dias. Se tu pegar, cara, 45 minutos por dia, em 1 ano tu lê a Bíblia toda. O problema é a falta de vontade. É até legal fazer isso, tu pegar um caderninho, botar o fone de ouvido e ouvir a Bíblia e fazer anotações. Isso. Fazer anotações para perguntar o que te der dúvida, pergunta pro teu pastor, pesquisa na internet depois. Pergunta pra gente aqui, fala com a gente. A gente gosta de responder perguntas, tanto dos outros quanto as nossas, porque a gente sempre tem vários questionamentos. Questionar não é errado, tá? Às vezes a gente é ensinado assim, mas questionar não é errado.
foi questionando a Bíblia e não entendendo coisas que eu corri atrás e tinha um relacionamento mais íntimo com Deus, que eu aprendi quem Deus era, sabe? Eu tinha uma ideia superficial de Deus, mas quando eu comecei a questionar, Deus, por que tu fez isso? E ele começou a me mostrar por que ele fez isso, foi aí que eu me conheci, que eu entendi que ele estava fazendo aquilo para me mostrar quem eu sou, sabe? Coisas que ateus vão usar contra ti para dizer assim, se Deus existe, por que isso aconteceu? Se Deus é bom, por que ele fez isso? Daí tu começa a estudar e tu começa a ver por que ele fez. Tu começa a entender por que ele fez. Ele me respondeu, sabe? Literalmente, tô falando uma coisa que aconteceu comigo. Uma pessoa me perguntou, se Deus é bom, por que ele fez isso? E eu disse, não sei. Vou ver. Deu uma semana eu orando, lendo a Bíblia, lendo o trecho que a pessoa citou, lendo coisas relacionadas a esse trecho, até que Deus me mostrou por que ele fez isso, sabe? E mudou completamente o meu... E essa resposta que ele me deu, né, nesse caso específico, me mostrou quem eu sou e por que a Bíblia existe pra mim, sabe? Qual é o intuito da Bíblia? De me mostrar quem eu sou, que eu sou corrompido. Foi ali que eu aprendi, foi nesse caso que eu aprendi sobre a depravação total e que eu compreendi que pra mim ela é o principal ponto da Bíblia, né? Na minha opinião. Se tem uma coisa que me faz acreditar em Deus hoje, é a depravação total. Eu consigo ver a depravação total em mim. Por isso eu acredito em Deus. Eu consigo ver esse conceito bíblico sendo tão real na minha vida que pra mim é a maior prova de que Deus existe. Eu vou... A coisa que eu anotei pra finalizar aqui, a gente não precisa finalizar agora, se tiver mais comentário, mas eu só queria citar aqui duas coisas que o pai falou naquela hora lá no começo, que eu falei que ele tinha lido meu estudo. Primeiro foi aquele negócio dos judeus, que eles têm que decorar os 150 salmos, que eu também tinha notado aqui, eu acabei falando. E aqui eu anotei assim, para finalizar, as palavras dos salmistas remetem a algo que foi escrito anteriormente, enquanto Moisés, preparando-se para partir dessa vida, exortou o povo ensinando novamente os estatutos e mandamentos que Deus já tinha passado para ele anteriormente. O livro de Deuteronômio é basicamente isso. Moisés percebe que está chegando o momento dele partir e ele começa a preparar o povo para continuar sem ele. E no Deuteronômio 6, de 4 a 6, ele diz: Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Essas palavras que ele está falando, ele vem falando desde antes, são os mandamentos que ele já tinha passado em Êxodo ou em Números? No Êxodo. Em Êxodo. Êxodo 20. Ele relembra tudo, ele fala de novo os mandamentos, ele fala de novo as regras de sacrifício, ele fala tudo de novo, ele vai repetindo tudo. E daí ele fala, essas coisas vão estar no teu coração. Porque se tu tiver Deus como teu único Senhor, amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. E aí a gente vê aqui que ele está citando isso porque ele fala assim, de todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, ele cita aqui tanto guardar a palavra no coração, quanto buscar de todo o coração, quanto guardar a palavra no coração, que são duas coisas que Moisés fala em Deuteronômio 6. E depois Cristo fala de novo. Mais pra frente Cristo vai falar também. Uma coisa muito legal de entender sobre essa cultura judaica que a gente falou aqui, deles decorarem a palavra, é que quando a gente começa a estudar a versão original de tudo que Cristo falou, tudo que Paulo falou também, metade do que eles falaram não veio deles, sabe? 90% do que Paulo fala é recitando alguma coisa anterior, recitando Cristo ou recitando profetas antigos. Cristo também. Cristo várias vezes, a palavra que ele usa para dizer que ele é o Senhor são palavras que foram usadas por Isaías. Quando ele fala que ele está fazendo tal coisa, ele usa palavras exatamente que remetem a profecias anteriores, sabe? É sempre uma coisa sistematizada para mostrar que Deus... que Cristo sabia do que ele estava falando, que ele não estava ali falando da boca para fora, para mostrar que ele não era um charlatão que não conhecia a religião, mas sim um cara que estava dentro da religião, vivendo aquele judaísmo de maneira plena, e que ele tinha conhecimento, que ele tinha buscado, que ele conhecia Deus de verdade. Essa é a intenção tanto de Jesus quando ele faz isso, quanto de Paulo. O livro de Hebreus, se eu não me engano, é cheio de referência. Totalmente cheio de referência. Como hebreus, eles eram os hebreus judeus, né? são o povo judeu
Então, Aí era necessário que ele falasse. Ele sempre. Então, o negócio é que, tipo, Paulo é o apóstolo dos gentios, então ele usa menos referência do que Jesus, porque ele tá falando pra gente que não conhece a Torá, né? Mas Jesus viveu a vida inteira no meio de judeus, então ele faz referência à Torá pra ganhar credibilidade mesmo, para as pessoas verem que ele conhece. E Paulo, quando tá falando pros hebreus, ele também faz a mesma coisa, ele cita a Torá várias vezes. Ele fala de Cristo falando do Messias que a Torá prometia. Ele fala da palavra das escrituras de Cristo e dos apóstolos como a Torá falava dela mesma. Ou seja, ele mostrava para as pessoas que ele tinha conhecimento da palavra. Ele tinha conhecimento e ele tentava não, né? Ele mostrava onde que se ligava os ensinamentos de Cristo com os ensinamentos da Torá, porque isso era muito importante. Qualquer coisa que fugisse da vontade da palavra de Deus seria não só considerado pelos judeus heresia, como seria heresia. Se Jesus falasse qualquer coisa que fosse contra a Torá, ele estaria sendo um herege. Mas não, tudo que ele fala, ele mostra a intenção por trás daquelas palavras, que tiveram o sentido delas humanizado, né? Digamos assim. Ou superficializado, no caso do não matarás, que foi extremamente superficializado, foi proibido assassinar. Só que Jesus fala, cara, a intenção nunca foi não assassinar. A intenção era tu não matar o teu próximo nem na tua cabeça. Era tu não ofender ele. Ofender o teu próximo é matar ele. Então, assim, ele vai mostrar que é muito mais profundo. Ele vai mostrar que existe uma intenção, uma vontade por trás da lei. E é essa vontade que o salmista aqui tá declarando amor, né? Ele não tá declarando amor pela lei, e sim pela vontade de Deus que se manifesta através da lei. Acho que era isso. Amém. É isso. A realidade é uma carta de amor. A Bíblia é uma carta de amor. O Salmo 119 é uma carta de amor. E aí, conforme tu estava falando a respeito de tudo, aí cai no 2, né? No versículo 2 ali, que guardar os testemunhos. E buscam de todo o coração. Nós temos que guardar os testemunhos da palavra de Deus. E aí, tudo que está escrito na palavra de Deus, a gente colocar em prática. Se nós conseguir, é lógico, como a gente sempre diz, como é que nós vamos conseguir? É o Salmo 32, eu acho, 32:5, acho que é o 32:5, olha para mim. É o Salmo 5. Esse 32:5, se não me engano, é o 32:5 que fala: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a minha iniquidade. Isso aí, exatamente. No momento que a gente não vai conseguir dizer, nós não vamos conseguir não pecar. Mas daí esse aí, o Salmo 32:5 diz assim, tu perdoa a minha iniquidade. Confessarei minhas transgressões e tu perdoaste a minha iniquidade. Tu vai perdoar minhas iniquidades. Então, e é isso que é o interessante da gente decorar palavras, entende? Vou decorar. Cara, para que eu vou decorar? Cara, porque eu sei, no momento que... Cara, um dia que eu posso resolver... Eu li errado, eu acho que... Olha só. Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Não é nem, ele não perdoou o pecado, e sim a intenção por trás. Ele perdoa não o ato, mas a pecaminosidade. A pecaminosidade, entende? Ele é tão grande o amor de Deus que ele faz isso por nós. Mesmo, aí ele fala lá em João, né, diz assim, eu faço isso para que vocês não pequem, para que não pequeis. Mas se por acaso vocês pecarem, vai ter Jesus Cristo como advogado. Então, assim, nós vamos conseguir não pecar? Não, nós vamos cair em pecado. Mas, mesmo assim, as transgressões não vão ser imputadas a nós. Vai ser aquilo que ele fala, que Estevão, né, fala... Perdoa, não impute a ele esses pecados. Estevão pede para que não impute. Eles estão me matando, não impute a ele esse pecado. A vida deles vai ser cobrado o que eles fizeram, mas esse pecado, porque eles não estão fazendo mal para mim, eles estão me matando e estão me levando para o céu. Eles acham que estão fazendo mal para mim e estão me fazendo o bem. E mesma coisa quando Cristo diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Porque eles não sabiam, simplesmente eles estavam fazendo porque era necessário que aquilo acontecesse. Então Deus já perdoa desde antes de nós pecarmos, porque Ele sabe da pureza do nosso coração e da impureza do nosso coração também.
Ah, acho que o que a gente pode tirar daqui é justamente esse amor, a gente parar de fazer as coisas por religiosidade e começar a fazer as coisas por amor, né? Como a mãe, e a gente citou aqui algumas vezes, às vezes tu obrigar a criança a fazer alguma coisa vai fazer ela pegar ódio daquilo assim que ela tiver liberdade para não fazer mais. Mas quando tu começa a ensinar a criança, tu leva ela para a igreja e mostra por que tu tá indo na igreja, mostra o que Deus fez contigo na tua vida, ela, mesmo que ela não acredite naquele momento, ela vai respeitar aquilo, sabe? Ela vai entender a importância daquilo para ti e talvez eventualmente ela tenha curiosidade para conhecer, e aí é o Espírito Santo que vai convencer. A gente precisa parar de ser religioso, no sentido de que a religião ela faz um negócio forçado e ela faz um negócio e ela tenta assumir papéis que ela não tem, sabe? Por exemplo, converter não é um papel teu, tu não tem que converter ninguém. Tu tem que levar a palavra de Deus, quem converte é o Espírito Santo. A gente tem muito essa mania de querer condenar o pecado dos outros, de querer julgar os outros, sendo que o que a gente tem que fazer é pregar o amor de Deus, pregar também as coisas ruins que vão acontecer se a gente não se arrepender, né? É o arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Mas ele tem uma palavra de amor, uma boa nova, né? A pregar a boa nova não é só falar coisa ruim, tem um amor todo por trás, sabe? Eu tava falando hoje, eu tava vendo o Clayton falar hoje sobre a maneira com que Deus bate na gente e logo em seguida ele cuida das feridas, sabe? Ele dá nos nossos dedos, mas depois ele cuida dos nossos dedos. Porque eu vejo isso quando ele fala com a samaritana, quando ele fala com o jovem rico. Mesmo com um jovem rico que acabou rejeitando ele. Ele tocou na ferida do cara. Ele tocou na riqueza do cara, que era o ponto fraco do cara. Só que ele toca com amor, sabe? Ele primeiro deixa o cara falar. O cara quer se gabar do jeito que ele é. Então ele falou assim: tu só precisa seguir os mandamentos. Eu sigo os mandamentos. Nossa, que bom. Então tu é um judeu incrível. Tu só precisa agora deixar essas tuas coisas. E, cara, riqueza não é um problema, tá? Riqueza não é um problema em si. O amor à riqueza é o problema. Paulo fala, né? O amor ao dinheiro é a raiz dos males, de todos os males. Quando a gente começa a amar o dinheiro e o fato de que ele amava o dinheiro, mas ele não estava disposto a abrir mão do dinheiro para seguir a Cristo, mostrava que ele amava mais o dinheiro. Então, Cristo deixou ele falar, se gabar de tudo que ele fazia religiosamente, mas daí ele pediu aquele sacrifício vivo que a gente tem que entregar para Deus. Sacrificar aquela uma horinha que a gente ia ficar lendo Harry Potter, que a gente ia ficar assistindo filme, para tentar aprender um pouquinho melhor sobre o Salmo 119, sobre o Sermão do Monte, sobre as leis de Deus, tentar entender por que existem aquelas leis, onde que o amor de Deus e a misericórdia de Deus se expressam naquelas leis. A gente pode até conversar sobre isso em alguma live, se tiverem interesse. Onde que está o amor de Deus em Sodoma e Gomorra? Onde que está o amor de Deus nessas coisas que parecem tão duras pra gente, sabe? É óbvio que isso são coisas mais divertentes teológicas, não tem nenhuma coisa certa, mas a gente pode aprender junto, a gente pode buscar junto, encontrar Deus nessas coisas. Porque Deus tem um propósito para tudo. Amém. Deus tem um propósito para o que está acontecendo nessa pandemia, sabe? Deus tem um propósito para as doenças que aparecem na gente. Deus tem um propósito para tudo, para todas as coisas. Tudo está sob o controle dele. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, Deus é soberano, sim, tá? Para quem entendeu, eu estou fazendo referência a uma coisa que foi dita essa semana. Deus é soberano sobre tudo. As coisas ruins que acontecem têm propósito para ele. As coisas boas que acontecem têm propósito para ele. Às vezes ele vai te tirar coisas boas, às vezes ele vai te dar coisas ruins. Mas isso não quer dizer que ele não te ama. Às vezes muito pelo contrário. Às vezes ele está te ensinando coisas, às vezes ele está te ajudando a ser esse sacrifício vivo. E ele não está te cobrando nada que ele não fez. Ele desceu à terra e entregou a vida. Ele entregou a dignidade, porque ele foi crucificado pelado, ele foi açoitado, ele foi humilhado, foi cuspido. Então ele entregou tudo que ele tinha. Se um homem se orgulha da sua dignidade, da sua honra e do seu poder, ele não usou o poder dele, ele ficou quieto, ele engoliu tudo que fizeram com ele,
como um sacrifício para nós. E o que ele pede é que tu sacrifique esse negócio que tanto te afasta dele, para ter um relacionamento com ele. Ele quer que tu se relacione com ele abrindo mão de coisas, assim como ele fez por ti, sabe? Nada que Cristo nos cobra, ele não fez antes. Aí fazendo referência a uma música que a Cassie gosta muito dos Arrais, que é Ele É. Que tudo que Cristo te oferece, ele é. Tudo que ele te cobra também, ele já fez. Ele não existe nenhum relacionamento unilateral nosso para ele. Muitas vezes é o contrário. Só para reforçar o que tu falou ali a respeito da riqueza, que a riqueza não é o mal em si. Ele fala para nós em 2 Coríntios 2:9, ele diz assim, 9:11, 2 Coríntios 9:11, ele diz assim: ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. Quer dizer, a riqueza é coisa boa. Sim. Ele fala em Timóteo também a respeito disso, né? Que as pessoas, ele coloca rico na vida das pessoas para que as pessoas possam abençoar mais a obra dele. Eu vou finalizar deixando um versículo que eu já citei aqui, que eu acho importante a gente ter na nossa cabeça. Acho que é... Peraí, eu vou ler na minha Bíblia mesmo, que eu fechei o negócio ali. É Tiago 1:22, se eu não me engano. Não é não. O que é? É um que eu li, só que eu esqueci. Peraí, eu vou ler aqui. Eu vou abrir de novo o estudo e vou pegar aqui. Que é basicamente... É importante a gente lembrar, porque a gente está falando tanto aqui sobre decorar essas coisas, e isso aqui eu quero que fique muito na cabeça de vocês. Tiago 1:22, sim, eu tô lendo errado. Aqui. Enfim. Sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Guardar a palavra de Deus no nosso coração, em alguns sentidos, vai ser decorar sim para mostrar o nosso amor, para mostrar que a gente desprende o nosso tempo, que a gente deixa de fazer coisas que são prazerosas para nossa carne para cumprir a palavra dele, mas ser só ouvinte, só decorar, usar a palavra como um amuleto, aberta num salmo que tu gosta em cima da prateleira, ou para ficar jogando imagem no Facebook todos os dias. Se aquilo ali não for a tua vida, o teu coração, se tu não for praticante daquilo que tu tá pregando, não adianta nada, tu só vai estar enganando a si mesmo. E o 27 diz o que é religião? O 27, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus Pai é essa: visitar órfãos, as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Na minha diz assim: e não se manchar com as coisas do mundo. Então é isso, a gente tem que guardar a palavra no nosso coração para ter prazer nela, buscar ter prazer nela e guardar ela no nosso coração, seja decorando, mas principalmente praticando, para ter prazer de verdade nela, gastar nosso tempo com ela, até a gente conhecer Deus através dela. Entender que isso aqui não é um livro de regras, e sim um livro de como se relacionar com Deus. É um manual de relacionamento. Como ele disse ali, não um relacionamento superficial, mas um relacionamento íntimo, como o Alberti, né? Pastor Alberti, falou. Um relacionamento íntimo, não um relacionamento superficial. Amém. Então, vou pedir para fazer uma oração e a gente encerrar lá. Paizinho querido, queremos erguer mais uma vez a nossa oração na Tua presença e te agradecer, Senhor, por esses momentos maravilhosos. Obrigado pela Tua palavra, que nós possamos botar em prática, que nós possamos aprender cada vez mais de Ti, que nós possamos, Senhor, estudar a Tua palavra para conhecer ela decorada. Mas, como também falou no Tiago 1:22, que não seja somente conhecimento, mas que nós possamos botar em prática tudo isso. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos buscar a Tua palavra. Abençoa a semana vindoura, que nós possamos ganhar o pão de cada dia, que nós possamos honrar os nossos compromissos e que nós possamos ter paz dentro dos nossos lares. Abençoe todos que estiveram aqui junto conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã vamos ter a live, o Sermão do Monte, às 21h30, quarta-feira dos jovens às 21h30, quinta-feira às 20 horas culto, encontro de fé na igreja presencial, também na live. Sexta-feira nós vamos ter uma live especial, sábado nós temos live do grupo de casais, domingo culto às 18h30 e segunda-feira Salmo 119 novamente. Isso. Fique em paz e que Deus abençoe. Amém.